renovamos as nossas saudações. Assim como prometemos, vamos então conversar com o nosso estimado convidado, Valdir Damasceno. Hoje é quarta-feira, quarta cultural, e vamos entender alguns aspectos culturais que ligam Angola e o Brasil. Muito interessante. O que você vai ouvir hoje é muito interessante e pode mudar a sua visão relativamente às duas culturas. Angola e Brasil são dois países com fortes ligações, desde a época da escravatura. O nosso país alcançou a independência. Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência da Angola. Portanto, temos uma forte ligação com o Brasil e até hoje continuamos a preservar essa ligação. E há mais. A nossa cultura assemelha-se em muitos aspectos. E é por isso que o Valdir Damasceno está em Angola para a produção de um documentário sobre a ancestralidade brasileira, que começou a ser, portanto, rodado na passada quarta-feira, na presença do ancião e líder desta crença brasileira, Candomblé, e com quem eu converso, tenho o prazer de conversar nesta manhã. Damasceno, senhor Damasceno, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, sim, muito obrigado. Obrigado por ter nos dado essa graça de recebê-lo em estúdio. Engaçaquidila. Viu só que eu dizia? Conhece muito bem as nossas línguas, não é? Sim, eu digo que eu sou um africano brasileiro, oriundo daqui de Angola, que fui para o outro lado do Atlântico com o advento da escravidão colonial, com esse sequestro que foi feito, né? Uhum. Então eu não me considero aqui um turista, né? Eu me considero filho de casa. Um filho da casa. E sempre que eu venho aqui, eu digo que eu estou retornando para casa. Então, desde 2010 que eu venho aqui a Angola, né? A primeira província afora Luanda, que eu visitei, foi Cabinda, né? Numa pesquisa de culturas tradicionais lá de Cabinda, e para fazer um comparativo com o que tem lá no Brasil, que nós estudamos lá no Brasil. Então, eu me sinto aqui muito, muito à vontade. Bem acolhido. Sim, bem acolhido. É uma característica do africano, né? Sobretudo do angolano, essa coisa de receber bem quem visita, quem vem a esta casa, ou mesmo aquele que retorna. E eu sou desse... Bom filho sempre volta retornado, né? Eu sou retornado. Então, aqui estou. Desta vez, vem cá buscar um pouco da história, aqui a ancestralidade que quer retratar no documentário. Qual é a ideia deste projeto? O projeto ele visa dar visibilidade às manifestações espirituais e ancestrais ainda preservadas aqui em Angola e com o que tem lá no Brasil, que foi o que é que tem lá. O que tem lá foi o repensado africano, do angolano, da sua crença, da sua espiritualidade e ancestralidade, que então reconstruiu no Brasil uma tradição chamada Candomblé. O que é isso, próprio? E denominou-se o nome Candomblé Congo-Angola, que tornou-se uma espécie de uma religião, mas não com esse viés eurocêntrico, né? De acordo com o pensamento africano. O candomblé é uma tradição institucionalizada, que começa a partir da Bahia, meu estado de origem, né, que eu sou um baiano radicado em São Paulo, né, com os seus terreiros, as suas comunidades de terreiros. E ali se desenvolve, além de ser espaço de ressignificação da vida, de proteção, de acolhimento, é espaço também de bênção, né, de apoio espiritual, que é uma necessidade da humanidade. Exato. E ali e essa manifestação nesses espaços ocorre através de danças, de cânticos, de toque de atabaques, de tambores, né? Então, as grandes manifestações africanas no Brasil, elas surgem a partir do terreiro, por exemplo, o Ilê-Aiê, o Olodum, né? Os blocos que abrem o carnaval da Bahia, né? E de outros lugares, eles nascem a partir do terreiro, né? Que retrata justamente um legado africano, né? É nesses terreiros também que sai para as homenagens a Iemanjá,
que é uma reprodução da festa das quiandas em Angola, né, que deu origem à festa de Iemanjá no Brasil. É nesses terreiros que se falam quimbundo, quicongo, umbundo e outras línguas, outros idiomas que estão aqui, são falados aqui comumente pelo nosso povo, pela nossa gente. Então, o nosso interesse maior é dar mais visibilidade a essa presença, essa rica presença africana em território brasileiro. Porque lá se tem uma ideia que as tradições africanas é mais comumente vista a partir da Nigéria. E não é. Angola, se partimos do pressuposto de que os Bantu, né, que foi a primeira civilização de africanos que aportou naquele Brasil continental, então aí se tem uma ideia de que as primeiras culturas, que o patrimônio cultural, espiritual e ancestral de Angola foi que contribuiu em muito na construção do Brasil e na formação da própria sociedade brasileira. Porque nós falamos um português, não um português de Portugal, falamos um português africanizado. E nesse português estão inseridos vários falares africanos de Angola. Estão inseridos moleque, que quer dizer grito, né? Caçule, né? Cafuné, né? Nega, bunda, ganga, zumbi, que é o grande herói negro brasileiro, né? Que lutou pela República dos Palmares, Zumbi dos Palmares, Dandara e tantos outros falares estão inseridos no português vernáculo brasileiro, que o próprio brasileiro nem se apercebe da origem. Que estão falando africano. Às vezes a imagem que se tem lá no Brasil de África é totalmente distorcida, equivocada. Não se tem a imagem das riquezas, né? Angola é um país que tem uma riqueza robusta as suas riquezas naturais. Né? Mas também a riqueza cultural. A riqueza cultural também. Né? E isso deixa o brasileiro, essa distorção de identidade e de riqueza cultural, do patrimônio cultural, é patrocinada, promovida pelo eurocentrismo, que tem presença na academia intelectual, que dá importância a uma cultura em detrimento das outras. Né? E a cultura, e sem sombra de dúvida, a cultura africana, e em particular de Angola, essa está muito presente na vida do brasileiro, no dia a dia do brasileiro. E o que nós queremos dar a entender é que as pessoas tenham isso na sua consciência. Né? Então, é por isso que tem este documentário. Em que passo está neste exato momento? Estamos na captação de imagens, né, de imagem e pequenos diálogos com as pessoas. Eu já estive na província da Lunda Sul, né, no Saurimo, onde fui recebido pelo rei, o soberano Moatseng Guatembo, né, do povo Lunda Chokwe. Lá foi feita muitas imagens. Né? Aqui também já foram captadas algumas imagens em Luanda. Certo. E por onde nós passamos é imagem, cada cena é um flash e isso vai nos contemplando de mostrar essa grande riqueza cultural. Eu lhe convido a visitar Mbanza Congo, não deixe escapar. Sim, atualmente é o patrimônio cultural da humanidade. Da humanidade, eu estive lá no segundo Fest Congo, né? Sim, o Fest Congo, sim. Eu estou estive... a puxar a brasa para a minha sardinha. Sim, eu estive lá em Mbanza Congo, eu tenho imagens lá também, que são imagens, mesmo que ainda não foi na época desse documentário, mas essas imagens também fará parte do documentário. Eu tenho imagem de Cabinda, eu tenho imagem do reino do Bailundo também. Então essas imagens ela vai ser tudo num só espaço, num só documento. E vamos mostrar para o Brasil e o mundo, a grande riqueza do patrimônio cultural de Angola. O senhor é o coordenador geral do Instituto Latino-Americano de Tradições Bantu, Sim, o ILABanto. Eu sou o coordenador do ILABanto e também
representante diplomático responsável para o Brasil e a América Latina. Quer dizer que este documentário não se limitará para o consumo brasileiro, para expandir, porque esses fatores culturais que acaba de mencionar aqui não se estenderam só no Brasil. Praticamente a América Latina também acaba por beber um pouco dessas tradições africanas. Não é? Sim, porque tem os que chamam, o que nós chamamos Los Congos de América, né? Você tem Congo, Congo no Paraguai, no Uruguai. Tem uma tradição no Uruguai também que chama candombe, que é quase igual ao candomblé. Sim, você tem na própria Argentina, por ser um estado, um país branco, mas você tem praticante dessas tradições na Argentina, na Venezuela. Você tem ali já caminho do Caribe, né? Que a Venezuela já está nesse caminho do Caribe. Então você tem os Congos da Venezuela, muito forte essas tradições. Então ela tá, na realidade, essas culturas, ela terminou por dar uma identidade não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. A presença dela é muito forte nesses lugares e há um interesse muito grande de se reaproximar das suas origens. E essa nossa vinda aqui, insistentemente, tem com essa missão. Já que as pessoas não podem vir por diversas circunstâncias, mas nós vimos e produzimos esses documentos para mostrar esse grande patrimônio para quem não consegue atravessar o Oceano Atlântico. Mas é uma coisa que essa união Brasil, Angola e vice-versa, eu costumo dizer que nem mesmo o Oceano Atlântico não nos separou desse laço e desse traço de irmandade, de fraternidade que existe entre os países irmãos. Muito interessante, muito interessante. Aqui em Angola nós temos muitas referências no Brasil, só para ver que no campo científico, grande parte do conteúdo que acabamos por consumir nas universidades, enfim, é de produção brasileira. E o aspecto cultural acaba também por criar essa ligação. E aqui, olhando para o assunto ancestralidade, entra a questão de crenças, que dizia bem no princípio. Que conceito se tem, falo do ponto de vista geral, no Brasil, relativamente à crença africana? Como é que se olha para este assunto? O Brasil, ainda que pese o racismo, que ele é brutal e ele é estrutural e estruturante, as crenças africanas, ela ocupa um lugar um dos lugares de primazia, né, de respeito, né, volto a dizer, ainda que o racismo é um fator que nos assusta, nos fragiliza, nos aniquila, mas ainda assim essas crenças, elas têm essas crenças, essa espiritualidade, essa ancestralidade, elas têm um espaço de significativo e também os seus praticantes, as suas lideranças, eles buscam também, lutam no dia a dia por garantia de direito e respeito, ao ponto de, quando do primeiro governo do presidente Lula, ele instituiu na estrutura do seu ministério a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, e a CEPI, que essa secretaria, com status de ministério, veio ter um espaço que tratava dessas questões dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, que é onde entra a questão dos povos de candomblé, de terreiros de candomblé. Então você tem no Brasil terreiros de candomblé, que eu falei inicialmente, chamado Congo-Angola, que é o oriundo daqui. Né? Você tem terreiros de candomblé de origem iorubá, oriundo da Nigéria. Você tem terreiro de candomblé Fombé ou Eue-Jejifon, que é oriundo do Benin. Então você tem o que nós chamamos de 3 matrizes africanas, ou seja, 3 civilizações africanas. Mas Angola é que dá o primeiro passo em virtude até de ser a
o primeiro contingente de africanos que daqui sai para as Américas, em particular para o Brasil, e lá repensa a sua espiritualidade, a sua ancestralidade e reconstrói o que nós chamamos, o que ficou convencionado chamar de candomblé. Candomblé é manifestações da cultura africana, e em particular de Angola, que foi para o Brasil com o repensado, que se instituiu no Brasil com o repensado do africano lá no novo continente. Lá no novo continente. Sim, sim. Já mesmo na reta final da nossa conversa, o documentário está já em curso, muito em breve poderá terminar as gravações, não é? Sim, até o fim sim. deste mês. Sim, eu penso que a gente já está nos momentos finais de registro, né? de imagens. Né? Eu já retorno ainda este final de semana para São Paulo, né? Depois de ter passado aqui quase um mês, né? Desde o dia 12. Gostou de estar aqui? Sim, é sempre... Eu acho que melhorei meu estado de saúde, está até revitalizado. Enfim, quando eu desembarco aqui no aeroporto 4 de fevereiro, que eu piso no solo africano, é mesmo que eu estiver num solo sagrado de um terreiro. Né? Eu fico tomado pelo espírito da emoção, as minhas forças elas ficam revitalizadas. Então essa espiritualidade é muito forte. E vir aqui, para nós, é muito caro, isso é caríssimo. É uma coisa que está no nosso sangue. Né? Eu chamo o povo angolano de meus irmãos por direitos ancestrais e de sangue, né? De Cabinda ao Cunene. Então, para mim, vir aqui é um processo mesmo, faz a história. Não é só uma viagem. Não é só uma viagem. Uma ligação... eu não sou daqueles que discursam, porque eu escuto isso mesmo muito no Brasil. As pessoas falam, no mês de novembro é o mês da consciência negra brasileira, é o mês que se presta homenagem a Zumbi dos Palmares. E as pessoas falam, mama África o tempo inteiro, dança África, que a África é a mãe. Mas aí eu fico perguntando, as pessoas falam muito isso, mas quando pega as suas férias de trabalho, o seu dinheiro, vão para os Estados Unidos e para a Europa, e a mama África sempre fica lá do outro lado chupando o dedo. Isso é muito... Eu não tenho nenhuma paixão pela Europa nem Estados Unidos, eu tenho paixão pela África. E, em particular, por essa Angola que é nossa. Essa Angola que eu vejo que é um país do futuro. Apesar dos problemas que todos os países enfrentam, e Angola, com Angola não seria diferente, né? Mas eu acho que aqui é o país do futuro, né? Um país que ele tem oportunidades para aqueles que querem levar um país a sério também. Muito bem. Obrigado pela presença, Vladir Damasceno. Valmir Damasceno. Eu estou sempre a cometer esse erro com o seu nome. Mas aqui eu tenho honestamente, a curiosidade de saber se o Tumbansi Twanzambi, que é o título do documentário... Sim, não é? Que é o mesmo, que é o nome do terreiro de candomblé que eu dirijo. Inzo, lá no Brasil, nós falamos Inzo Tumbansi. Ok. Então, evidentemente que o africano não fala, no final da frase não tem um som forte. Né? Então, é igual a minha digina, que é um nome iniciático. Porque o candomblé é uma tradição iniciática. Exato. Então, quando eu fui iniciado no candomblé, eu morri para o mundo profano e nasci para o santo. Ok. Então, eu perdi o nome civil Valmir Damasceno, meu nome colonial Valmir Damasceno, e ganhei o nome de Tata Catuvangesse, ou Catuvangesse. Tata quer dizer pai. Pai, sim. Aqui também. Inquice, ficou incorporado na memória do povo brasileiro de santo. Né? É quase semelhante. Aqui, Sim. a depender muito das regiões, pelo menos Zaire, Uige, Inquice tem que ver com... magia. Magia, Sim. magia, sim. Isso mesmo. Então, não foge muito. Então eu na realidade, além de ser dirigente dessas organizações aí, eu sou dirigente de uma comunidade tradicional de matriz africana, de terreiro de candomblé, chamada Inzo Tumbansi, que fica estabelecida na cidade
de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Eu, quando for para o Brasil, quero visitar. Será uma honra. Recebemos lá com frequência africanos de todos os lugares e, em particular, os nossos irmãos daqui de Angola têm um espaço de destaque lá em nossa modesta comunidade terreiro de Candomblé. Muito bem. Obrigado pela presença. Obrigado. E leve os nossos fortes cumprimentos do programa Primeira Página para o povo brasileiro, quando estiver de regresso. Então, ele matou domingo, engaçaquedila, toçaquedila. Viu só? Da pandula. Muitos de nós aqui, não conseguem dizer isso. Não conseguem. Está aqui o grande exemplo. Nós estamos a tirar aqui um grande exemplo. Aprendam também, por favor. Eu já sei falar. Não vou me envaidecer aqui, mas falo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Caro telespectador, terminamos então esta agradabilíssima conversa. Nós vamos partir para outros momentos, mas antes disso, vamos fazer um curtíssimo intervalo. Ainda teremos aqui a presença de outro convidado, o Germano Pinto, é psicólogo, vem justamente para dar o seu parecer sobre esta situação que temos estado a enfrentar de pessoas a serem espancadas publicamente até a morte. Até já.